A paz e graça a todos, seja sempre bem-vindo, tá? Que Deus te abençoe ricamente mais e mais. Lucas 24:45, Jesus disse: Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. O Espírito Santo de Deus, irmãos, é Ele quem nos dá o entendimento para que a gente entenda das verdades espirituais da palavra de Deus, tá? A Bíblia foi escrita para que, ao lê-la, quem quiser possa descobrir quem é Deus e como deve viver para agradar. Deus deseja que a gente tenha essa intimidade com Ele. Deus é o nosso Pai. Ele se revelou a nós através do seu Filho Jesus Cristo. A Bíblia diz tudo o que nós precisamos saber sobre a nossa vida, sobre o futuro. E por essa razão, meu irmão, minha irmã, é que nós precisamos estudar mais e mais a palavra de Deus, como diz em Oséias capítulo 6, versículo 3. Conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esperamos que esses três princípios, tá? Observação, a gente vai estar explicando isso várias vezes, interpretação e aplicação, possa nos dar fundamentos para que a gente estude a palavra de Deus na dependência do Espírito Santo e sempre vendo que a Escritura explica a Escritura. Nós não podemos pegar métodos isolados ou pegar um texto, a Bíblia diz isso sem ver o contexto histórico, sem ver várias outras referências bíblicas, porque isso vai cair no erro e na heresia de muitos falsos pregadores, tá? Esperamos que cada um de vocês seja grandemente fortalecido na fé, reconhecer diariamente a autoridade e a inerrância da palavra de Deus e entender que essa vida de oração e de leitura bíblica, ela transforma todo o nosso ser por completo. Nesse vídeo de hoje, a gente vai estar vendo o princípio da observação, que é a gente ler, reler o texto. O que é que aquela passagem quer dizer? Isso é o alicerce, né? Uma vez que eu tenho uma visão errada sobre o texto, toda a minha interpretação e aplicação também vai estar incorreta. Mas eu entender alguns princípios básicos, como que livro é o que eu estou lendo? É um livro lá no Antigo Testamento, é um livro de Salmos, de Provérbios, é um livro profético, como o livro do profeta Isaías, Daniel e tantos outros, é um evangelho, para que eu venha entender, né, essas perguntas chaves, né? Quem escreveu, por que escreveu, é como se fosse uma visão geral. Quando a gente vai montar um quebra-cabeça, né, um quebra-cabeça de muitas peças, algumas peças ali você conseguiu encaixar, mas elas não têm ainda um significado, a gente não consegue ver na totalidade, mas aquelas peças estão encaixadas. Então é necessário, irmãos, nós perseverarmos, tá? Em Deuteronômio 29:29 nos diz que as coisas encobertas, elas pertencem ao Senhor, as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, tá? Então é muito importante a perseverança, né? Tem mais de 10 anos que eu leio a Bíblia, mais de 10 vezes que já concluí para a glória de Deus e muitas verdades, irmãos. Eu vim aprender quando renunciei a algo, quando abri mão de algo, colocar de joelho e quando nós estamos dispostos a obedecer o chamado de Deus, tá? E muitas a gente está aprendendo constantemente, diariamente, com novos convertidos, com pessoas, né, servas e servas de Deus. Sempre, todos nós estamos aprendendo. Esse quadro abaixo eu tirei de uma apostila, do qual ele vai narrando, né, exemplos práticos. Por exemplo, nesse primeiro aqui nós vemos que as narrativas contam uma história. Então qual vai ser meu foco principal quando eu estiver lendo um evangelho, um livro de 1 Reis, 2 Reis, etc. Vai ser nas pessoas, nos lugares, alguma emoção, né, que ele esteja sentindo. Os livros instrutivos, ou seja, aqueles que estão nos ensinando, nos exortando, por exemplo, uma epístola de Paulo, epístola de Pedro, etc. Qual vai ser o meu foco? A ideia, as palavras e como as palavras são colocadas naquela passagem, o ensino
que ele traz, tá? E referente à profecia, parábolas, né, e poesias, buscar símbolos, ideias, analogias, uma linguagem figurada, tá? Sempre a gente vai interpretar a Bíblia literalmente, né? Lógico que tem suas exceções, né? Mas sempre a Bíblia sendo interpretada num sentido histórico, gramatical, de como ela deve ser, e se é evidente se é uma parábola, né? Uma profecia, o próprio contexto ali vai dizendo se é simbólico ou não. Deus te abençoe ricamente, meu irmão, tá? Obrigado por assistir mais esse vídeo. Resumidamente, o princípio da observação é o alicerce, é a nossa visão geral, é a gente ler, reler, prestar atenção nos personagens, né? O livro que nós estamos lendo. Deus te abençoe ricamente. Em nome de Jesus, eu possa te abençoar mais e mais.